Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, vídeo que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, eu hoje não vou falar de economia externa, eu vou falar da economia brasileira, porque abriu uma oportunidade bastante grande na Bolsa de Valores e abriu também uma oportunidade no mercado de fundos imobiliários. Tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso, por quê? Porque a gente vai analisar os juros. E aí a gente vai mostrar um pouquinho, né, pelo menos de forma teórica, como é feita a precificação desses ativos e eu vou mostrar o que é essa tal da boca do jacaré que abriu, tá? Principalmente em alguns ativos aqui. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, eu acho que as pessoas que acompanham pelo menos um pouco mais de economia sabem que há uns 10 dias atrás, na quarta-feira passada, né, na verdade retrasada já, o Copom ele reduziu a taxa de juros de 4,50% para 4,25%. Na última terça saiu a ata do Copom também, que eu já vou falar. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas de forma errada, elas acham que caiu a Selic, então as ações elas vão se valorizar, os fundos vão se valorizar e etc. Mas não é exatamente a Selic que importa. No passado a gente já teve períodos que a Dilma baixou para 7,25 a Selic e todo mundo sabia que essa taxa era uma taxa falsa, era uma taxa pontual, só para jogar para a galera, e as taxas futuras, que são as que realmente importam, que são aquelas que vão determinar o custo de um financiamento, que vão determinar um investimento de mais longo prazo, ou até que vão ser a taxa de desconto de algumas ações ou fundos imobiliários, essas sim continuavam subindo. Tá? Então, o que a gente teve? A gente teve um comunicado primeiro dizendo que esse era o final do ciclo, então caiu para 4,25 e agora na ata já deixou uma abertura para que talvez mais para frente, se o IPCA continuar caindo ou se a economia não ficar boa, etc., eles podem cair mais. O que acontece é o seguinte, a gente teve uma reunião do Copom, né? A gente teve uma redução da taxa de juros e a gente vê que desde maio de 2019 até agora, a gente saiu de um patamar para outro. A gente tinha um patamar de juros longos, e aqui o juro longo eu estou pegando ainda o 2025, agora dia 10 de fevereiro mudou para o 2026 o título do Tesouro Direto, mas eu estou mantendo aqui o 2025 porque ele é o que tem histórico. 2026 ele começou agora dia 10 de fevereiro. Então a gente tem aqui ó, aquele variável entre 8,5% e 9%, uma taxa longa. Quer dizer, se você comprasse um título de 6 anos do Brasil, você esperava ganhar em torno de 9% ou 8,5% nominal. E essa taxa caiu aqui para alguma coisa entre 6 e 6,5%. Agora, quando a gente pega só esse ano, a gente vê que a taxa caiu de 6,50 aqui para 6,06. Tá? Fica bem claro aqui se a gente pegar esse número aqui, ó, 30 de dezembro, 6,49 e aqui, ó, 6 de dezembro, 6 de fevereiro, 6,09. Então teve uma queda bastante grande da taxa de juros. Tá? Para quem não sabe, como é que é feita a precificação de ações, por exemplo, ou de fundos imobiliários? Você tem o investimento em renda fixa, que é aquele que paga exatamente isso que a gente mostrou agora. Então, quer dizer, você não quer correr risco ou quer correr o risco do Tesouro Nacional, você vai receber 6,09% em um investimento de 5, 6 anos. Agora, se você quiser correr o risco de investir em fundos imobiliários ou em ações, etc., você não pode ganhar os mesmos 6,09%, que senão é muito mais cômodo você ir para a renda fixa e garantir esse valor lá no vencimento, certo? Então, quer dizer, você está correndo o risco, você pode perder capital, você pode ganhar mais também, mas enfim, você tem esse risco, você tem essa variação, você tem que ganhar um prêmio de risco. Então, uma das componentes desse risco, desse valor, dessa taxa de desconto, é o prêmio livre de risco, que é o do governo, e esse caiu 0,4%. Tá? O prêmio de risco é a diferença. Então, quando você tem uma queda do preço das ações, ou uma queda do preço dos fundos imobiliários, na verdade você está aumentando esse prêmio de risco, a não ser que a taxa livre de risco suba também, que é a taxa do Tesouro. Então a gente vê aqui que a taxa caiu do Tesouro. Para o prêmio se manter, a Bolsa teria que ter valorizado. Só que por causa do coronavírus, por causa de qualquer problema, a Bolsa caiu. Então o que a gente tem aqui? Vamos começar pelo IFIX. Pelo IFIX fica muito claro, porque o gráfico é lindo aqui, mostrando, ó, ele subiu aqui em dezembro e aí ele caiu bastante. Então, quer dizer, a pessoa que comprou aqui
comprou com um prêmio de risco muito pequeno. Ou seja, ele comprou com aquela taxa lá de 6,49 livre de risco, mais um prêmio pequenininho. Agora, quem comprou agora já tem uma taxa livre de risco de 6,09 e um prêmio de risco bem maior, porque a gente já tem aqui uma queda que chegou a quase 10%, chegou aqui a uns 8, 9%, se você pegar essa mínima aqui que chegou em quase 3 mil pontos. Tá? Então, esse é o grande ponto. E isso aconteceu com outras empresas. Aí, o que a gente tem? A gente tem que empresas, vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vamos pegar exemplos principalmente de empresas de varejo, que isso fica muito claro. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, a Hering. A Hering a gente vê ó, que é uma empresa que teve uma queda forte aqui de dezembro, janeiro para cá. Tá? Então, quer dizer, ela mostra que hoje, não estou falando que é uma recomendação de compra, mas é muito melhor hoje do que ela era, por exemplo, aqui ou aqui. Né? Então, quer dizer, teve uma queda do prêmio livre de risco e a ação caiu de valor. Então, você tem aí como se fosse um ganho dobrado. Né? Você tem hoje uma taxa de desconto maior. É claro que você precisa avaliar a ação também para ver se teve alguma outra coisa adicional. Né? Se você pegar o IRB, por exemplo, o IRB que está sendo muito comentado, as pessoas vão ver que ele caiu também, mas ele não caiu apenas por causa da questão do prêmio livre de risco ou do prêmio de risco que aumentou ou de qualquer coisa. A gente vê aqui que ele teve uma queda e a gente sabe que é por causa das cartas lá da esquadra. Né? A gente pode tentar talvez pegar outras ações aqui que eu realmente não sei se caíram ou não. Deixa eu ver, Raia Drogasil, por exemplo. Ó, é uma ação que teve uma queda, não tão expressiva, mas teve uma queda. Quer dizer, o prêmio livre de risco caiu e a ação caiu junto. Então, o prêmio de risco da empresa subiu, a taxa de desconto subiu. Sei lá, outra empresa boa também no sentido de ser quality, né? Lojas Renner. Vamos dar uma olhada aqui se ela caiu ou não. Então, olha só, também teve uma queda nesse mesmo período. Então, como vocês podem ver, as empresas de varejo acabaram sentindo. Tá? Na verdade, o que acontece? Elas subiram muito, elas subiram com uma expectativa de crescimento muito forte da economia e saiu dados que o comércio do Brasil não cresceu em dezembro. Na verdade, retraiu 0,1% e a expectativa era um aumento de 0,2%. Mesmo assim, esse número no ano é 1,9%, maior do que o PIB nacional, então não é um número que vai mudar a expectativa, pelo menos na minha visão. Mas o mercado sente, o mercado coloca o preço das ações para baixo e é nessa hora que a gente fala que abre aquela boca do jacaré, né? Você tem aqui, ó, a renda fixa caindo e você tem a taxa de desconto das ações subindo. Então, você tem uma forma aqui de pegar a boca do jacaré, que é comer as ações, ou seja, comprar mais ações. Então, o vídeo todo de hoje, toda essa rodada, saindo lá da renda fixa até esse ponto, passando pela reunião do Copom, passando por esse indicador, é para mostrar essa taxa de desconto que está maior hoje, pelo menos na maioria das ações. Tá? Abraços aí a todos, até a próxima, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever, curtir aqui o vídeo de hoje e deixar o seu comentário lá embaixo. Abraço a todos, bons investimentos. Tchau, tchau.